Oi, gente, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso Agora Goiás, ao vivo para você aqui no canal 3.2 da TV Assembleia Legislativa. Olha como é que está a nossa cidade de Goiânia, vista lá do Morro do Mendanha, né? Nesse momento, poucas nuvens, mas o que sempre tem acontecido aqui na nossa capital é o seguinte: início da tarde, início da noite, a coisa complica. Ontem, inclusive, choveu muito na região noroeste aqui da capital. E a previsão é de que tenha mais chuvas também. Então, se estiver chovendo, não enfrente a enxurrada, tá bom? Chuva realmente causa problemas. A Avenida 85, que a gente sempre mostra bastante movimento, nessa sexta-feira está mais tranquila, né? Acho que muita gente já pegou a estrada, está viajando, vai passar o Natal com a família, isso é muito bom, não é? Mas nós temos muitas informações, inclusive nós vamos falar sobre esse período de Natal, esse período de Ano Novo. Nós vamos conversar com um médico psiquiatra e também com um psicólogo sobre esses assuntos, né? Você está feliz? Você reclama muito? A gente vai falar desses assuntos e de muito mais. Seja bem-vindo, porque o nosso programa já está no ar. Prefeitos e vereadores eleitos em Goiânia foram diplomados no TRE de Goiás e nos discursos, a união entre o Executivo e o Legislativo Municipal foi colocado como um ponto forte na nova gestão que começa no dia 1º de janeiro. Você vai ver mais detalhes na reportagem da Patrícia Lee. Agora é para valer. Goiânia se tornou uma das 7 capitais brasileiras que, cumprindo o calendário de diplomação, oficializaram nesta quinta-feira, 19 de dezembro, um importante ato formal da democracia. Tanto eleitos do Executivo quanto do Legislativo, devidamente diplomados. 37 vereadores eleitos diante de um cenário formado por uma diversidade de partidos e interesses terão pela frente o desafio de atender às demandas de Goiânia nos próximos 4 anos. Saúde, educação, segurança, mobilidade urbana, carga tributária, entre outros setores sensíveis, formam uma missão difícil. Ela será enfrentada, segundo o prefeito eleito Sandro Mabel, do União Brasil, de maneira responsável e em harmonia com os poderes constituídos. Nós vamos trabalhar todos os dias juntos, discutindo uma coisa, tendo um probleminha aqui, outro ali, mas é pela cidade. Eu queria conclamar vocês, de mãos dadas, todos nós pudéssemos ajudar para que nós possamos levar nossa Goiânia cada vez mais à frente. A cerimônia de solenidade de diplomação dos eleitos de 2024 da capital foi realizada no auditório do TRT, Tribunal Regional do Trabalho de Goiás. A mesa foi composta pelas principais autoridades do estado, entre elas o governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Bruno Peixoto, também do União Brasil, e o presidente do TRE Goiás, desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga. A posse dos eleitos está marcada para o dia 1º de janeiro. Vim aqui cumprimentar, parabenizar o prefeito Sandro Mabel e eu tenho a certeza absoluta que ele superará todas essas dificuldades, momentos difíceis que está enfrentando. Pode contar com o governo do estado de Goiás, com o governador Ronaldo Caiado, que nós estaremos aí de mãos dadas com objetivo único. E tenho certeza, da mesma maneira que Goiás é hoje o estado mais bem avaliado do país, capital Goiânia também será em pouco tempo a capital mais bem avaliada do país. Como é que está a sua saúde, hein? E a sua saúde mental, não é isso? Nós vamos falar desse assunto agora. Nós trouxemos aqui 2 profissionais que entendem demais desse assunto. Um é o Tiago Henrique, né, que é médico da saúde mental. Tudo bem, Tiago? Tudo bem? Bom dia, obrigado pelo convite. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto maravilhoso que é a saúde mental e aí, resumidamente, também um pouco da psiquiatria. Tá certo.
Porque antigamente a gente falava psiquiatra, né? Mas a saúde mental é mais abrangente, né? Na verdade, até hoje, o termo correto é psiquiatra. Só que, geralmente, quando o pessoal de casa ouve a palavra psiquiatra, fala o quê? Médico de doido, eu não tô doido, eu não tô ouvindo voz, eu não tô vendo coisas, então eu não vou não. Quando a gente fala de saúde mental, fala, ah não, de saúde mental eu gosto, entendeu? Então é um jeito mais fácil da gente conseguir conscientizar e levar essa informação importante. Achei interessante. Exato, levar essa informação, tá, para quem realmente precisa, para a população. Guilherme Silva, psicólogo, tá tudo bem com você? Bom dia. Bom dia, Jodevá. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Tá tudo bem, graças a Deus. E assim, nós falamos desse tema, como o Tiago falou, e nosso convite para você que está nos ouvindo é nós olharmos para dentro. Nosso convite de estarmos aqui hoje, a razão de estarmos aqui, é convidar você. Como nós estávamos conversando antes de começar, nós estávamos falando sobre que Natal, Ano Novo, apesar de ser uma data que se remete muito à felicidade, a novas conquistas, é uma data também que as pessoas param para refletir, e talvez você que está nos ouvindo hoje está parando para refletir e não está encontrando razão para um 2025. Então, nosso convite é para que você esteja conosco. É um assunto que é bom de falar para nós, mas para aquele que está cometido, Jodevá, muitas vezes falar de depressão, falar de saúde emocional, é muito difícil. Guilherme, você está falando isso aqui, eu tenho algumas informações, quero até confirmar com você, para a gente entrar nessa discussão com vocês dois, que é, o Brasil é um país ansioso, não é? Jordevá, o Brasil ele é campeão quando se fala de ansiedade. Por quê? Porque é o país número 1 em números de ansiosos. Em números absolutos, nós temos aí números oficiais, 18 milhões de pacientes diagnosticados com ansiedade. Por que eu falo números oficiais? Porque por dois motivos. Primeiro, que não é todo mundo que tem ansiedade que busca ajuda, né? Sim. Então, já é um valor não pode ser maior. Muito maior, tá? Então tem isso já. E o segundo motivo, que esses dados são de antes da pandemia. E a gente sabe que a pandemia do Covid veio comprovadamente para piorar a saúde mental. Por quê? Não é por vários motivos. A questão social, do isolamento, da falta de emprego, mas também o vírus, ele afetou e mudou a neurobiologia do cérebro. Isso é comprovadamente científico, entendeu? Então, sim, esses números são de antes da pandemia, então hoje a gente sabe que é muito maior. Mas mesmo esses números desatualizados, 18 milhões, nos colocam como primeiro lugar no mundo em números de ansiosos. E por que, Guilherme, quando a pessoa chega lá para conversar com você e você percebe, por que a pessoa é depressiva, ela é ansiosa? Por que o Brasil está com essa marca, hein? Nós temos que entender o seguinte, nós somos um ser integral. E muitas vezes, Jodevá, nós somos muito presos ao ter. Nós somos da cultura, principalmente brasileira, as pessoas estão em busca do ter. Então a realização está naquilo que eu tenho, não naquilo que eu sou. Então as pessoas quando chegam no consultório, elas estão presas sobre aquilo que eu não conquistei. Mas o convite sempre que eu faço desde a primeira consulta é olhar o ser. Talvez nesse ano de 2024 você não conquistou muitas coisas. Talvez as coisas não aconteceram conforme o planejado. Mas o quanto ser humano você se tornou nesse ano? O convite sempre é olhar para dentro, é de dentro para fora. A grande questão, o ansioso, ele está sempre com o olhar para o futuro e o depressivo sempre com o olhar preso no passado. É aquela história, né? A gente tem tudo que a gente quer hoje, mas a gente fica pensando no amanhã. É assim? Sempre. A ansiedade, na verdade, é a pessoa que só vive no amanhã. Né? Enquanto nós falamos que a depressão é a permanência do passado, a ansiedade é a vivência do amanhã, a vivência do futuro. E o Guilherme disse uma coisa interessante, porque quando a gente vai ver nossas conquistas, não é sobre o que nós nos tornamos, mas o que nós compramos. Justamente. Né? Isso piora muito mais quando eu pego rede social. Né? Porque a rede social é um eterno ranking. Eu vejo quem que é melhor, quem que é pior, quem comprou mais, quem viajou mais. Só tem coisa boa, né? Todo mundo vive bem na rede social, né? Eu vejo um ou outro reclamando. Sim, sim. Né? Aí você olha e fala, putz, fulano tá bem, ciclano tá bem também. Nossa, olha aqui, meu amigo comprou isso. Nossa, fulano tá viajando. E só eu que não fiz nada? Ué, meu ano então foi um fracasso. E ninguém se preocupa dos valores morais que foram adquiridos, não é, Guilherme? Sim. Ninguém se preocupa do quão ser humano melhor a pessoa se tornou. E o que você fez de bom também, né? E quem que você ajudou? Quem que você ajudou? Quais os conhecimentos que você adquiriu? Às vezes você não comprou um carro novo, mas às vezes você conseguiu estudar, você conseguiu terminar uma pós-graduação. Às vezes você foi uma pessoa melhor para sua mãe, que está doente, às vezes você foi um pai melhor.
Não é só valores materiais, Sim. não é? E é interessante quando a gente fala sobre isso, porque, como o Tiago falou, é bonito na fala, mas nós somos essa sociedade hedonista. Bauman já falava sobre isso, sobre as relações líquidas. Nós não valorizamos aquilo que é real. E o que é real é aquilo que está lá na nossa casa quando nós não estamos aqui. O que é real é as nossas relações humanas, Jodevar. E hoje, Jodevar, para o senhor entender, nós começamos um projeto desde o ano de 2017 para falar sobre isso. Por quê? Eu comecei a identificar que as pessoas buscam o tratamento da depressão, o tratamento da ansiedade só na vida adulta. Mas isso começa na infância. Mas por que, Guilherme, que não começa na infância? Me fala sobre isso. Eu fiquei curioso. Só te atravessando Sim, rapidão, pode falar, você pode, já sim. continua. Eu vejo muita gente falando o seguinte, Guilherme, chega pra gente assim, ó, nossa, eu tava bem, do nada, fiquei depressivo. Isso, do nada. Nunca é do nada. Igual a diabetes não vem do nada, o câncer não vem do nada, a pressão alta não vem do nada, as condições dentro da psiquiatria não vêm do nada. E esse é o grande erro, né, Guilherme? As pessoas tratam as condições, as doenças da saúde mental como se não fossem doenças. Eu preciso falar uma coisa pra você, a depressão é uma doença igual a diabetes. Justamente. A ansiedade é uma depressão, a ansiedade é uma doença tanto quanto a hipertensão também é. Mas por que ela começa da criança, Guilherme? Vamos lá. Nós vivemos uma sociedade assim, não sei se você já ouviu isso, Jodevar, mas todo pai que entra no meu consultório ou nas escolas que eu participo de projetos, eles falam assim, eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Não quero que meu filho sofra. Justamente. Aí eu vou falar uma palavra aqui, que ela é muito mal interpretada, mas pais que estão nos ouvindo, mães, é uma desgraça o seu filho não passar pela intempérie da espera. É uma desgraça o seu filho não ser frustrado na vida, na infância. Talvez você chegou aonde você está e hoje eu faço esse projeto nas escolas para mostrar para o seu filho, para dizer para o seu filho que vale a pena viver mesmo quando o tênis não chega no tempo certo. Porque quando a gente fala, Guilherme, mas você está falando algo, nós estamos falando sobre depressão no final do ano, pessoas que estão com projeto, com objetivos. Sim, se você não ensina o seu filho desde a primeira infância a lidar com a frustração, a lidar com a palavra não, o seu filho vai crescer achando que ele é melhor e maior que os outros. E na vida adulta, Jodevar, a palavra que a gente mais ouve é não. A maturidade não está em ter tudo. E nós começamos a saúde emocional com isso. Nós falamos o quê? Eu tenho que ter tudo para ser feliz. Não, talvez você precisa valorizar o que você já tem. Talvez você precisa entender, talvez você não teve o carro, como o Tiago falou, mas a sua mãe ainda está viva. Quantas pessoas que vão passar o ano novo sem a mãe? Quantas pessoas que vão passar o Natal sem a família reunida? Nós vivemos um tempo que as pessoas valorizam tanto ter, que na minha infância era alegria o Natal com a família reunida. Quantas famílias que estão nos ouvindo que você vai passar talvez o Natal sozinho? Porque durante o ano faltou perdão, faltou a graça de olhar para o outro e entender que o outro é imperfeito. Mas somente, Jodevar, pessoas humanas demais conseguem ter essa... É porque a gente pensa muito, né, de que o Natal é uma data que está todo mundo feliz, né, Tiago? Está todo mundo alegre e tal. Não é bem assim, né? Na verdade, no Brasil especificamente, o número que mostra que tem mais pessoas que estão estressadas, ansiosas e depressivas na época do fim do ano é maior do que em relação comparativamente a outras regiões do mundo. A gente tem essa falsa ideia, tá? Muito pela questão da mídia, propagandas e tudo, que Natal é época de festa, é Réveillon, e deveria ser mesmo. Só que o que não é mostrado é que muitas pessoas aumentam os níveis de estresse, ansiedade e depressão no fim do ano. Isso, existe até um diagnóstico popular chamado de dezembrite, ou síndrome do fim do ano, não é mesmo, Guilherme? Sim. Esse diagnóstico, por que eu falo que ele é popular? Porque ele não é um diagnóstico confirmado, codificado, nem pela medicina, nem pela psicologia. Mas sabe-se que realmente existe esse estado emocional alterado relacionado ao fim do ano, por diversos motivos. Questão orçamentária, questão de tempo, pressão, questão do luto, né? O fim do ano, acima de tudo, ele é um luto, né? O luto não é só a perda de um ente querido. O luto, ele é marcado por um fim de um ciclo.
Então, sempre quando eu falo de luto, é um fim do ciclo, tá? E quer fim de ciclo maior do que um fim de um ano? Eu queria conversar com vocês dois, nós levantamos dois aspectos muito importantes, que é a questão da criança, né, e Sim. a questão do Natal. Agora vamos fazer a consulta, né? Posso só Pode. falar um pouquinho da Pode. criança aqui, uma coisa engraçada, tá? O Guilherme disse que às vezes a criança ela tem que ouvir mais nãos, não é? Na criação, e é verdade. Hoje Tem que ouvir não? Tem que, opa, né? Tem que ouvir não pode isso agora, nem tudo é no seu momento, vai ter que esperar. Aquela questão da troca, ó, que às vezes o pai faz muito isso, né? Não, eu te dou isso se você fizer isso. Isso é bom ou é ruim? Não, isso não é ruim, é horrível. Porque a criança ela vai crescer sabendo que tudo é a base de uma barganha. Ah, eu vou fazer isso só se eu ganhar aquilo. Não é assim. Entendeu? E aí o Guilherme disse uma coisa muito interessante, né? Que às vezes não é só tudo que a criança tem que ganhar. Ela tem que ganhar um celular, tem que ganhar um tênis, tem que ganhar... Não, às vezes ela precisa só de afeto. E os pais hoje se preocupam muito com valores materiais e não com valores emocionais. Foi feita uma pesquisa na França, olha que interessante, em que eles estratificaram o nível de inteligência pelo QI, coeficiente de inteligência, e relacionaram isso aos signos. Sabe o que eles descobriram? Que o signo mais inteligente, tá, era pessoas que eram do signo de peixes. Eu sou peixes. Aí eu fiquei animado, falei, opa, sou muito inteligente. Mas não é bem assim, é só os peixes lá da França. Sim. Aí eu falei, tá, eu já rodei então, né? Pra mim já não serve. Mas aí, o que parece uma piada, essa pesquisa que foi científica e foi publicada, ela mostra depois, no resultado, ao longo da escrita dela, que ela fala o seguinte, as pessoas que são do signo de peixes nasceram durante o inverno na França. E durante o inverno na França, os pais ficam mais tempo dentro de casa com os filhos. Então, só a presença dos pais durante a primeira infância, que demonstra mais aquele afeto, faz com que a criança seja um adulto mais inteligente, ela desenvolva-se melhor, ela desenvolve-se melhor. E aí a gente fala de inteligência emocional, saúde mental. Isso por quê? Por causa do afeto na primeira infância. Guilherme, Sim. o que fazer para mostrar para a criança que ela tem que dar valor no dia de hoje, no que ela tem e não no que ela precisa ter? Interessante o que o Tiago falou e com essa pergunta. Passou algumas imagens ali, talvez você viu, pai, mãe, você que está assistindo, algumas crianças chorando. Aquilo ali, Jodevá, é um projeto que eu tenho desde 2017. Eu trabalhava no 5º andar de uma empresa e um dia eu entrei para trabalhar e recebo a notícia que uma menina tinha pulado do 19º andar. Uma jovem de 19 anos. Naquela hora, Jodevá, eu fui até a janela daquele lugar e eu olhei para baixo e falei assim, pensei comigo, como que uma pessoa tem capacidade de pular do 19º coragem. lugar? Coragem de pular. E naquele dia eu comecei um projeto nas escolas. Comecei no colégio que eu terminei o ensino médio, eu liguei, falei, olha, eu tenho um projeto social falando sobre inteligência emocional. Guilherme, mas por que você começou esse projeto? Porque na minha infância e na minha adolescência, eu era aquela jovem que tinha vontade, mas não tinha coragem de pular do 19º andar. Comecei o curso de psicologia para entender algumas nuances. Aí você perguntou, Josevá, sobre como que isso começa na infância. Quantas crianças que vão passar o final do ano agora sem a presença do pai? Muitas. Quantas crianças que vão passar? Como que eu vou ensinar para uma criança como ela tem que ser um adulto melhor, sendo que na infância o lugar do afeto, como o Tiago falou, não tem esse afeto. Aí nós não entendemos o porquê aumenta-se o índice de criminalidade, aumenta-se o índice de pessoas adoecidas emocionalmente falando. Antes de vir para cá, eu estava vendo uma entrevista com um cardiologista e ele dizendo que muitas pessoas, quando entram dentro do consultório dele, elas não estão com problemas físicos. E ele fez uma pós em psicoterapia, porque ele olhava muitas vezes que a pessoa ela não queria, não era uma consulta e um fármaco, um remédio para curar. Ela estava precisando de uma cura na alma. E eu comecei esse projeto, seu Devar. E quantos jovens, igual nós passamos ali as imagens, que chegam até mim dizendo assim, Guilherme, obrigado por você ter vindo aqui hoje na escola. Quantos jovens, Jodevar, que eu chego para dar a palestra, eles olham para mim no final da palestra e falam assim, tio, eu posso te dar um abraço? Um dia um jovem específico falou isso, tio, posso te dar um abraço? Eu falei, por que você quer esse abraço? Ele falou assim, não, tio, porque quando você estava falando, me deu uma saudade do meu pai e eu tenho certeza que quando você me der esse abraço,
vai ser como se meu pai estivesse me abraçando. Olha só, gente. Naquele dia, Jodevar, eu entendi o seguinte, pais e mães que estão nos ouvindo. Talvez você que está em depressão. O que nos falta muitas vezes é o afeto. O que é o afeto? A capacidade de nos afetar um ao outro. Nós vivemos uma sociedade que nos dizem que somos seres humanos, mas a cada dia nós vamos nos transformando em aquilo que não é humano. Ser humano é olhar para a dor do outro e não apontar o dedo, mas estender as mãos. Talvez o seu filho, pai, o convite que nós estamos fazendo aqui hoje é ter esse olhar. Reunir com o seu filho, perguntar não só sobre os objetivos do ano que vem, mas como que foi. Teve uma escola em específico, Jodevar, que os professores falavam para mim, Guilherme, os pais não vão na reunião de fim de ano, não vão lá para pregar as notas, muitos. Eu falei assim, aí, vocês sabem por que não vão? Ah, porque os pais são desleixados, os pais não querem compromisso, colocam a responsabilidade na escola. Eu falei, não. Quem gosta de chegar no lugar e só falarem mal do filho? Aí essa escola, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, em vez de nós entregarmos o boletim do filho, vamos entregar um boletim para os filhos entregarem aos pais? Ah, mas o que nós vamos colocar? O quanto afeto teve. Vamos lá colocar a nota da afetividade, vamos colocar a nota da emoção, o quanto esse pai foi acolhedor. Qual nota do acolhimento? Sabe por quê? Como o Tiago traz esse estudo, porque não é só uma fala emocionante, mas sim, de fato, a criança que ela passa por esse processo de acolhimento afetivo, ela consegue tirar notas melhores na escola. Gente, olha, o tema é extremamente rico, muito gostoso de falar. A gente ficaria a tarde inteira aqui, né? É assunto para ficar até o ano que vem. Vocês vão voltar para a gente falar mais sobre isso, com certeza. Foi um prazer enorme receber vocês aqui. Psicólogo Guilherme Silva, obrigado. Que agradeço. Infelizmente a gente tem que encerrar por causa do tempo. E o Tiago também, Tiago Henrique, que é médico de saúde mental. Isso daí, obrigado pelo convite. E eu vou finalizar aqui também fazendo um convite para quem está nos ouvindo. Deixa as redes sociais, se alguém quiser acompanhar vocês para ter mais acesso a esse conhecimento que vocês têm. Aqui em Goiânia, né, Guilherme, a gente está fazendo um projeto inovador, né, que é um projeto a nível de Brasil, que não existe outro igual e está nascendo aqui, no estado de Goiás. É um projeto que chama Comunidade DLE, Depressão, Laços, Empatia. Nós ajudamos talvez aquela pessoa que mais precisa de ajuda quando se trata de depressão, que muitas vezes não é o doente, porque esses, na maioria das vezes, né, Guilherme, já desistiu. Esse daí já o que a gente fala de chutou o balde, ele não quer mais ajuda. Mas os familiares, o pai, a mãe desse doente, os filhos, esses não sabem como lidar com essa condição e muitas vezes estão desesperados na tentativa de poder ajudar. A gente montou essa comunidade para instruir essas pessoas, o círculo familiar, os amigos, os professores, como entender e ser parte do tratamento do paciente depressivo. Que legal. Sim. A gente vai voltar nesse assunto, inclusive com esse trabalho de vocês, tá bom? Tá bom, então. Feliz Natal. Pra você. A todos nós. Ano novo também. Obrigado. Que legal, gente. Vamos continuando aqui. Esse é o nosso programa Agora Goiás, ao vivo para você, aqui na TV Assembleia. Olha, eu quero chamar agora uma reportagem, porque as prisões são instituições, né, que têm preocupado muito a população, autoridades, estudiosos nesse assunto, e a temática rendeu, inclusive, a escrita do livro A Instituição Prisão, Arena Pragmática e Manchete Histórica, que foi lançado aqui na Assembleia Legislativa, e a reportagem é da Mona Lisa Carneiro. A Assembleia Legislativa de Goiás foi palco do lançamento do livro A Instituição Prisão, Arena Paradigmática em Manchete Histórica, de autoria do PhD Antônio Lopes. Trabalhar a prisão, não no sentido do apenamento, mas por que é que a humanidade constrói prisão ainda hoje, ao invés de construir escola. E no nosso caso em particular, por que é que o Brasil tem hoje a maior população carcerária da sua história. O autor ainda falou sobre um dos principais questionamentos da obra. São perguntas que podem ser pensadas, criticadas e elaboradas na forma de política pública. Que o país que faz política pública para erguer muros é um país que esconde dos seus. Na prisão a gente tem a base da pirâmide social. Por quê? Aí a desigualdade social, a distribuição de riqueza desigual.
Sob sua perspectiva, o deputado Mauro Rubem respondeu. O capitalismo criou, inclusive, ele cria mazela, né? Ele não oferece escola, não oferece cultura, não oferece habitação, não oferece emprego justo, e com isso as pessoas se revoltam e vão para a prisão. Aí eles pegam, terceirizam a prisão e faz um negócio em cima da prisão e aumenta os impostos. Então essa sociedade é uma sociedade que já está mostrada que ela não resolve. O deputado também falou da promoção de eventos culturais na Assembleia Legislativa de Goiás. O ser humano, ele se completa com as ações culturais. E a Assembleia, no nosso entendimento, de 2 anos para cá, tem feito um trabalho muito importante e é para nós um orgulho, né? Ver tantos lançamentos de livros, exposições, apresentação de teatro, lançamento, inclusive até realização de mostra de cinema. Gente, eu tô aqui com um livro aqui, olha só que legal, A Instituição Prisão, do Antônio Lopes, não é isso? Escritor que está com a gente ao vivo aqui, nesse momento. Tá tudo bem com você? Tudo bem. Seja Bom bem-vindo. dia a todos, é um prazer a gente estar aqui para falar de livro, né? No mundo que está aí tão impregnado de armas, o livro é uma arma libertadora e de libertação, e esse livro a gente vai discutir a partir de agora. Vamos lá, então, fala pra gente desse livro, como é que surgiu essa ideia, pra gente falar também do conteúdo, isso é importante. Esse livro surgiu da ideia, como todos esses outros aqui, né? Pensar custa e pensar gera responsabilidade. Eu pensei, dentro dos estudos que eu tenho em mestrado, especializações, doutorado e agora o pós-doutorado, discutir a instituição prisão. Poderia ser a instituição do casamento, a instituição do trabalho, a instituição do poder. Nós estamos discutindo a instituição prisão. Por que você escolheu esse tema? Porque o Brasil hoje tem a sua maior população carcerária da história. Um país de 524 anos que alcança a maior população carcerária, que foi dito aí na reportagem, é um país falido. Nós temos que mudar essa notícia, essa manchete histórica e tentar fazer, através das políticas públicas, que são nossas de direito, estampadas na Constituição, que a gente alcance a maior população, na entrevista anterior, educacional, em situação de escola. Escola integral, escola com 4 refeições diárias, escola de filhos de pais que tenham trabalho, não no salário mínimo, mas em condições de dignidade. Então a desigualdade social fomenta essa realidade, que é a instituição prisão, nesse livro discutido por 46 pessoas. Nesse livro, vocês colocam a realidade carcerária ou não? Sim, o livro é uma diversidade, é um leque das humanidades, dentro do cordel, do teatro, da notícia midiática, tem 2 editoriais com jornalistas goianos, dentro da psiquiatria, que foi discutida agora, dentro da psicologia, e o livro traz, sim, números, mas o livro traz muito a questão teórica e a visão dessa teoria na praxis, não tem leigo aí, na praxis, no caso dessa instituição prisão. Pois é, porque a gente sempre, o brasileiro tem aquela ideia de que tem que prender, né? Tem que condenar, tem que levar para a cadeia, mas a gente sabe que muitas vezes hoje a cadeia não recupera, né? Ela é uma escola criminal em que lá de dentro as pessoas comandam o crime aqui do lado de fora, né? O prender é o que o Foucault fala em vigiar e punir, e o Brasil é acostumado a punir, a traficar, a escravizar, desde a escravidão. Quantos milhares de inocentes nós contrabandeamos, nós importamos e nós transferimos da terra deles, que foram os escravos. O Brasil tem a Casa Grande Senzala, e o Brasil tem os coronéis, o Brasil tem uma grande porção de terra, que é o que o Caio Prado Júnior traz nos seus estudos, terras grandes, acostumadas aos velhos novos herdeiros de velhos coronéis. Quem não tem terra, o Chico canta, ali a parte que lhe cabe.
Aqui, eu estou vendo aqui que essa obra ela reúne várias pessoas, vários pensamentos, não é isso? Reúne profissionais, pensadores, volto a dizer, ligados às humanidades. Nós temos juristas, promotores públicos, nós temos reitores de universidade. O livro é apresentado por um profissional da advocacia goiana conhecida no Brasil, que é o Bruno Pena, e ele é apresentado na contracapa pelo professor Jonathan Silva, ex-secretário de Justiça, professor emérito, né? E temos trabalhos como o do Jorge Lima, do Instituto Olhos da Almaçã, que discute a saúde mental na prisão, é um estudo maravilhoso. E temos também o cordel do Everton Baiano, né? Que fala do cara que morria de amor e aí matou esse grande amor, foi parar onde? Foi parar na prisão. Baiano, né? O meu querido amigo Baiano, um abraço para ele, né? Eu estou olhando aqui quantas pessoas. E é interessante, porque a gente trazer essa discussão. E esse livro seu tem também um lado social, não tem? Com certeza. Quem quiser, por exemplo, mas eu quero ler esse livro, eu quero adquirir esse livro. Eu trabalho muito com o alunado, tanto é que o auditório estava pleno de ex-alunos, alunos atuais, e o livro tem sim um cunho social. Todo livro tem um cunho social. Sim. O livro é palpável, o livro tem que ser como o sexo, é palpável. Virtual não serve. O livro ele tem sim um cunho social, ele pode ser trocado por alimentos. Esses alimentos serão entregues posteriormente através de mim e os colaboradores do livro, inclusive instituições, a instituições não da prisão, mas das crianças em situação de vulnerabilidade social, que são os futuros habitantes, enquanto habitantes da base da pirâmide social da prisão. Então quer dizer que eu posso levar um alimento em troca desse livro? Vamos claro. Essa troca, né? O livro, como o afeto que foi dito na entrevista anterior, ele não pode ser negado. O livro é um direito. Está na nossa Constituição. Não vamos nem usar a palavra troca, né? Uma barganha. Uma doação. Desde que aquilo que eu faço com os alunos, ele me entrega uma resenha, o que ele achou, o que ele não achou e o que ele pretende dizer que ele entendeu. E aonde, por exemplo, as pessoas podem fazer isso? Ela pode levar o alimento e receber esse livro? Ele pode entrar em contato pelo WhatsApp. Qual que é? Posso falar o WhatsApp? Pode. É 62 982 16 5074. E também... 98216 5074. É só mandar um endereço certo com CEP, aqui ou em qualquer lugar do Brasil, que o livro vai pelos Correios. Aí eu vou falar para a pessoa qual é o custo, tá? Dos Correios. E essa pessoa pode mandar um valor que será revertido e prestado contas em alimentos, ou ela pode mandar um Pix do valor do livro e do correio que a gente reveste em alimentos. E você está fazendo pelo preço de custo, né? Isso, é um livro denso, é um livro que me custou 2 anos e meio de escrita e é resultado de 14 anos de graduações, especializações, mestrados, doutorado e pós-doutorado, e agora no segundo pós-doutorado na irradiação espírita, né? Discutindo aí esse universo tão grande que dizem tem até um buraco negro. Inclusive eu tenho aqui, o pessoal me passou um material que você menciona a tese da penalização dos corpos. O que é isso? A penalização dos corpos, quem discute ela é Foucault, né? Porque na prisão, você, olha ali, está tendo imagens da prisão, ali você Sim. não é um cidadão, ali você não é um sujeito social, ali você é apenas um corpo. Inclusive aquilo ali são imagens de uma rebelião que teve no presídio aqui. Isso. Um país que tem consciência política e educação tem várias formas de fazer rebelião. Um país em convulsão social tem outras, né? Você se lembra muito bem, enquanto jornalista, do que aconteceu em Pedrinhas. Sim. Você se lembra do que aconteceu Loucura, em Goiânia, Goiás. Então a prisão... A própria, aquela rebelião que foi coordenada pelo Leonardo Pareja, né? Pois é, e aí a gente cria personagens e a mídia sempre é o título do livro. Manchete histórica. A mídia sempre fatura. E na manchete, que é histórica, tem corpo, tem cor e tem idade. Como é que você fala a mídia fatura? Como é que é isso? A mídia vende tudo, né? Basta ligar os jornais locais ao meio-dia. De colchão ao que morreu na boca, né?
do atropelado à moto roubada, da briga de marido e mulher e da briga do deputado com o governador. Então tem de tudo. No livro, a gente termina o livro falando que não cabe mais ufanismo, hipocrisia e mentiras. A penalização dos corpos tem 524 anos no país e alcançou a sua maior população em estado de apenamento, porque do portão para dentro da prisão, você é só um corpo. Isso não é conversa fiada, quem fala é Foucault. Tá. E se você tivesse nas mãos, né, o poder de começar a resolver essa situação, né, o que você faria? Eu adotaria o pensamento de Karl Marx, que fala que a cada 100 anos a humanidade tem a possibilidade de mudança. Lembrando que cada pleito, cada mandato de um político, no caso a gente está falando de Brasil, ele não tem 4 anos. Ele tem 10 vezes os 4 anos de consequência sociopolítica, econômica e cultural. Eu proporia uma maior igualdade social através da distribuição da riqueza social produzida. O país está cada vez na mão de elites e cada vez mais a base da pirâmide social cresce. E o Brasil é pior o Brasil é um dos piores do mundo, né? O Brasil é muito bom, a gente tem samba, carnaval, feriado, vem vindo Natal, Semana Santa. O que falta ao Brasil é alguma ética e coragem de mudar esse sistema. Acreditar naquilo que eu coloquei no lançamento do livro, pessoas que eu coloquei na frente de outras pessoas, que são as crianças. Das crianças é o direito. E as crianças vão herdar um país que a gente vem herdando há 524 anos. Então, a mudança, ela é a partir da economia, ela é a partir da política pública e ela é cultural. Essa coisa de que bandido bom é bandido morto tem que ser dito ou não dito entre muitas aspas. Pois é, e o que você acha disso? Porque virou, nos últimos anos especialmente, né, essa visão, né? Tem muita gente que acredita nisso, né? Tem muita gente que defende isso, né? Tem. A gente acredita até que na morte a gente será salvo. Quanto mais você sofrer na vida, a salvação te dá um lote de frente para o mar lá no céu. Essa questão desse sectarismo e desse polarismo também é a falta de educação. Educação política. É a consciência política. Educação para a libertação dessas correntes que amarram a humanidade, um lugar, em crenças que nada mais são prisões. Para estar preso, eu não, aí já é com a turma que estava aqui antes. Para estar preso, eu não preciso estar na prisão. Eu posso estar preso na dependência química, eu posso estar preso no juramento de amor, eu posso estar preso na declaração de que eu vou ser feliz até que a morte me separe, eu posso estar preso na abstinência, eu posso estar preso no salário mínimo e posso estar preso no desemprego. Goiânia é uma cidade caracterizada por crianças no sinaleiro. Goiânia é uma cidade caracterizada por uma população em situação de rua que dizem que tinha 170 habitantes. Goiânia é um caos. A população em situação de rua na cidade de Goiânia, ela pode ser equiparada em números, e eu jamais trago números nos meus trabalhos, ser humano não é número, nunca foi. Pode ser comparada com a situação de São Paulo. Nós temos Cracolândia, nós temos pessoas em situação de rua, e foi falado aqui do Covid. É um fenômeno não local, mas é um fenômeno global, a situação de famílias inteiras, incluindo os cachorros, nas ruas. O Covid propôs uma mudança geopolítica do mundo e já está acontecendo. Agora, uma mudança em função de quem? Do capital e não da humanidade. É isso que tem no livro, de acordo com pessoas de 84 anos de idade, de acordo com crianças, igual minha neta Helena, que mora no Canadá, fez uma carta em forma de desenho, que tem 9, de acordo com Renato Dias, Ulisses Aécio, de acordo com o professor Antônio. Enfim, é o livro da liberdade. O tema é a prisão, mas eu fiz questão de dar liberdade de expressão, de escrita e criativa. E não termina aqui não, vem mais. Eu queria te agradecer por isso, inclusive a gente já começou aqui, você já falou de uma pessoa que eu gosto muito, né? Adolfo Campos. Adolfo Campos era um camarada de verdade, festeiro, amante, gostava da vida prazerosa e fazia
aquilo que ele amava e amou de forma espontânea. Aquilo não era uma prisão para ele, era muito ao contrário, era liberdade. E ele libertou muitas pessoas através do rádio. Sim. No rádio, na televisão, eu tive o privilégio de trabalhar com ele 10 anos, né, lado a lado, como nós estamos aqui, né? Foi uma pessoa fantástica e continua sendo, não está mais aqui com a gente, mas para mim um dos melhores cronistas esportivos que eu já pude acompanhar, até pela forma como ele trazia a notícia, o improviso que ele tinha, o carinho, o carisma que ele sempre apresentou. Né? Eu abraço para ele, onde ele estiver. Com certeza ele está entre nós. Eu quero aproveitar, deixa e homenagear o Batista Custódio, que também está aí no livro, que é um camarada que criava neologismos, né? E 3 pessoas escreveram artigos de 2 páginas no jornal, frequentemente. Eu fui um deles. O outro era o Renato Tias. E o Batista, né? Com artigos como o Chicote de Deus, que alcançou 16 páginas no jornal. Um abraço grande. Está na história, né? Está na história. Goiás é um exportador de cérebros. Tá certo. Ô, Antônio Lopes, obrigado pela sua participação aqui. Foi muito bom. Hoje o programa está maravilhoso, né? Tá, começou bem, continua melhor ainda. Obrigado, viu? Muito obrigado pela deferência. Eu quero dizer que eu estou aberto para debates. Eu estou aberto para falas, eu tenho acesso ao rádio, ao jornal e à televisão, e eu entendo que todo o conhecimento que o ser humano adquire, seja aqui ou em outro lugar, tem que ser entregue. Enquanto avô de 4 netos maravilhosos e lindos, eu tenho um dever, eu tenho um compromisso, é o compromisso com as crianças. O Gonzaguinha já cantava isso há muito tempo atrás. Exatamente, a pureza das crianças, né? Isso. Um abraço para você. Vamos continuando agora. Olha, uma edição especial gospel marcou o encerramento do projeto Almoço Cultural aqui na Assembleia Legislativa. A Edrisa Borges, a nossa reportagem, vai contar em detalhes para você como foi. Uma manhã de muita emoção e reflexão, músicas que tocam a alma. Assim, ao som da palavra de Deus cantada, foi realizado o Almoço Cultural da Paz. Fernanda Paula, Luciano Souza e Júlio César foram os artistas responsáveis pelo espetáculo de adoração. O Senhor me criou, me formou para isso, Ele me chamou para isso, né? Para levar a palavra dEle através da música, né? Então, para mim, assim, eu estou cumprindo o meu propósito, né? Para mim, eu me sinto muito honrada. O pessoal tem chegado muito ao Senhor através do louvor, entendeu? Assim, a forma de tocar, a forma de levar a música, e o pessoal se aproxima tanto, fala assim, cara, eu quero estar aí junto com você. Todo tipo de louvor a Deus expele espíritos malignos de perto de você, da sua família, ao seu redor. Então, a música não é só uma música cantada, aquilo ali, se ela é a Bíblia cantada, ela tem poder de transformar a sua vida completamente. Quem acompanhou a apresentação gostou da mensagem que foi transmitida através das canções. Nós estamos finalizando mais um ano, né, das nossas vidas, do nosso trabalho, principalmente agradecendo a Deus, que Ele é o verdadeiro autor das nossas vidas, e eu acho que o merecimento maior vem para Ele. Todo louvor e toda honra seja dada ao Senhor. A edição especial marca o último almoço cultural de 2024. Louvar a Deus e trazer esse ambiente gostoso de acolhimento e de muita alegria para essa casa, desejando aí um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e um ano aí que 2025 possa ser um ano melhor ainda, cheio de realizações para todos nós. Somente a Ele. Gente, obrigado pela sua companhia. Foi muito bom ter você com a gente no Agora Goiás, aqui na TV Assembleia Legislativa. E olha, a gente vai estar sempre trazendo informação, debates, entrevistas interessantes para você, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia.